Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Peço que clique no gostei e a gente compartilhe. Boa tarde a todos. Hoje é 20 de julho de 2021. Vou dar continuidade ao vídeo que eu fiz sobre a numerologia cabalística, que é um conhecimento judaico vindo da Torá. Como eu expliquei no vídeo anterior, Abrão passou a chamar de Abraão, colocou um 8, né? E ele significa Abraão, pai de uma nação, pai de todos, né? E para lembrar vocês também que antes do nascimento de Jesus, que é Mashiach em hebraico, mas no português aqui é Jesus, ele no livro de Isaías foi profetizado Emanuel, Deus é convosco, né? Também tem um Simão, Pedro, que passou a ser chamado Simão Pedro, filho do trovão. Deixa eu ver aqui, é mais Gideão, dos 300, né? O nome dele era Jorobabel, se não me engano, acho que era isso. E ele passou a ser chamado de Gideão, né? E liderou os 300 soldados que libertou o Israel na época, né? Judá do jugo, né? Da escravidão. E tem Débora, a profetisa, que é um nome excelente, Débora também. Então, essas mudanças de nome é um conhecimento já bem antigo, tá? E os judeus, eles colocam a partir do 8º dia, quando as crianças são consagradas, que aqui eles chamam de batismo, né? Isso não é apresentação, e sim, eles colocam o nome daquele ancestral da família que foi próspero, que foi rico, foi abençoado, foi um sacerdote, teve um bom nome na família, aí eles colocam aquele sobrenome ou nome para a criança, tipo como se fosse um anjo da guarda, um exemplo, né? Então aqui no Ocidente é diferente, a gente recebe o sobrenome do pai e da mãe. E necessariamente, de repente, a gente está carregando um nome já de 200, 250 anos, 300 anos, e tem muita história dentro do nome, tem muito peso que o ancestral cá na frente carrega. Aí, quando a pessoa já recebe um nome difícil, a gente tem que entender que às vezes a gente está trabalhando e veio para trabalhar com aquele nome, porque o dia, mês e ano que você nasceu é a sua missão de vida, é a sua jornada. Tá? Então, tem coisas que você irá passar e irá aprender, porque a Terra é uma escola. Então, os nomes desafiadores, quando o conhecimento chega até você, é porque houve do universo uma certa libertação do seu karma, vamos dizer assim. Houve um aprendizado para você. Então, é igual quando chegou até mim. Eu passei por momentos desafiadores na minha vida e entendi que o meu sobrenome ele carregava uma ancestralidade longa aqui do descobrimento do Brasil, que trouxe um grande peso para a família, né? E é um nome de peso, vamos dizer assim, ancestralmente falando, tá? Para vocês pegar o fio da meada. Então, quando a gente chega até você, como eu estou falando com você, você está ouvindo, você sabe que você tem um nome desafiador, carrega um karma, vamos dizer, que pode. O karma não significa ruim, karma significa ação. Pode ser uma ação boa da família ancestral, como pode ser uma ação negativa. Então, quando você chega até o momento de você ter a chance, de repente, de se melhorar, de se compreender, buscar o autoconhecimento, é bom. Então, como eu citei, eu até fiquei preocupada, porque eu falei, as pessoas podem entender mal, que eu estou falando mal delas. Não é isso. Tá? É para trazer conhecimento às pessoas. Esse é o meu objetivo, levar conhecimento às pessoas. Então, quando vocês, o que estão ouvindo, vendo agora, ou já colocaram o nome dos filhos, querem melhorar, legal. Mas se vocês vão harmonizar, harmonize o dia, que vocês vão fazer uma união, ou escolha bem um nome para os seus filhos que combine com o seu sobrenome. Hoje em dia as pessoas estão colocando já o sobrenome todo abreviado, que pode fazer uma junção e colocar o nome. Tipo ADI, um exemplo, né? Colocar todo o nome configurado ali, abreviar todo ele, né? Eu, por exemplo, dentro da minha identidade, eu abreviei o máximo que pude. Coloquei acento e fui sair colocando os acentos e digo para você, a minha vida teve uma jornada totalmente diferente a partir do momento que eu criei isso, passei a co-criar isso, comecei a fazer uma nova história da minha vida, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui para vocês entenderem alguns nomes que vocês podem colocar, que além de Isadora, que é um nome que eu adoro, né? Pena que eu não tive o conhecimento antes. Eu, por exemplo, tenho uma filha que se chama Ramayana. E eu, quando li esse nome pela primeira vez, eu fiquei fascinada. Eu coloquei. Então, Ramayana significa o Deus, né? Significa o Brahmani, Senhor, o Criador do céu. Na astrologia védica hindu, que tem um poema, o Ramayana, né? Ou Rama, como é conhecido. Então, eu já coloquei, é um nome que trouxe muito sucesso, alegria, espiritualidade para ela, mas foi por intuição. Eu era muito jovem quando eu decidi, eu vi um nome, falei, quando tiver uma filha será esse nome. E para ela foi um nome muito bom.
que já é bem o contrário, né? Porque eu deixei o pai do meu filho escolher o nome dele, que é um nome bem negativo, que é o Jonathan. Então eu harmonizei o nome do meu filho, entendeu? Hoje ele usa o segundo nome com acento. Tirei esse Jonathan, que é bem negativo. Ele tem um arcano 16, ele traz assim, ele traz uma certa dependência, vício e desacordo, não, traz instabilidade. É muito difícil você ver um Jonathan que não tenha passado, principalmente os primeiros anos da vida. Depois ele vai entrar em outra casa, todo nome você vai entrar em outra casa, tá bom? Então quando você coloca, o pai coloca assim, João Pereira da Silva Costa, então você irá vivenciar desde o João até o último nome, então você vai passar por casas. Aí às vezes você vai ficar ou 1 ano, 2 anos, 3 anos em cada arcano daquele. Pode ser bom como pode ser negativo. Então vamos lá, nomes que eu considero assim que é positivo, né? Para a infância, né, da criança, começar, vamos dizer, Caio, tanto com K como com C, é excelente o nome, porque tem um arcano 3, começa com o 13 e fala de estudo, criatividade, beleza, como eu falei do Cristiano também, né? O Ronaldo é excelente, lembrando do Cristiano Ronaldo, né? É um nome maravilhoso, Cristiano. Carlos Antônio, Carlos Alberto, Antônio com acento é maravilhoso. Betina também é maravilhoso. O nome Luísa também é excelente, tá? Representa acordo, parceria, casamento. Esther, mas a Esther tem que ter H, tá? Se o Esther for sem H, ele já se torna negativo, porque ele tem, no caso, 2 E. Então tem que ter Esther com H. Márcia tem que, pode ser com acento ou sem acento, mas Márcia por si só é um nome bom. Cláudia é um nome excelente, maravilhoso. Pessoa com esse nome casa cedo, tá? E como Márcia tem um 41 também que é maravilhoso. Clarice também é excelente. Carmen aqui tem que ter acento, tá? No A. No primeiro K tem que ter um acento. Lúcia, eu já falei. Douglas é maravilhoso. Caleb, um acento no primeiro E do Caleb. Marcelo, ou Marcel, pode ser. Marco Aurélio, olha que nome, Marco Aurélio. O Aurélio é maravilhoso. Aurélia é maravilhoso. Aurora é maravilhoso também. Marco Aurélio, Marco Antônio, Marco Luiz, então o Luiz é maravilhoso. É um nome simples, mas é maravilhoso. Luiz Antônio, olha que nome. Os arcanos, eu falo porque eu vejo os números que tem dentro são maravilhosos. Deixa eu ver outro aqui. Theo, com H, né? Theo. É muito bom. Lívia, Ícaro, Ítalo, Hugo, Vitor Hugo também, mas o Hugo em si já é bem positivo. Pilar, Iara, Roger, Silvia, o Silvio também, Murilo, Darlan, Álvaro, William, Osvaldo, César, Bernardo, Augusto, Oscar, Gaia, Diogo, Danilo, Aguiar, Celso, Tomás, Rubens também, Thales, Cássio, Camila com 2 L, então, é bom Camila com 2 L's, tá? Mas são pessoas de casa cedo, Camila. Pérola e Débora. Então, são nomes positivos. Às vezes a pessoa pode falar assim, tem o nome Flor também, eu conheço Maria, Flor. O nome Maria, ele tem um arcano 12, é um pouco desafiador para o primeiro ciclo da vida. Mas o Flor, ele tem um 69, que significa viagem, igual a Francisca, tem um 69. Geralmente, se você conhece uma Francisca, ela veio de outra terra. Geralmente, as pessoas vão para outra terra, ou Francisco ou Francisca, tá bom? É um nome também positivo. É feio, assim as pessoas podem achar que é feio, né? Mas é um nome positivo. Agora, o que eu considero negativo, né? E o que eu considerar, dentro do que eu trabalho, eu posso falar para a pessoa, né? Esther, eu já falei, é bom Esther ser com H, tá bom? Joyce também, porque tem o arcano 16. Então é bom ter um acento no J-O, no O, principalmente. Ajuda a equilibrar o pensamento da pessoa. Vera também é um nome negativo, que é bom harmonizar. Se a pessoa tem o Vera, Lúcia, já melhora, porque quando ela sai do Vera, ela vai entrar no Lúcia. E o Lúcia é um nome positivo. Com acento, sem acento, Lúcia é um nome positivo. Ivan, Ian,
Esses são nomes que tem arcano 15, arcano de dependência, arcano de vício, tá? Para vocês entenderem. Aqui dentro tem arcanos difíceis. Tem o arcano do sol. Ian tem o arcano do sol. Mas depois que você sai do sol, você vai para o AN, que significa ter um 15, que é um arcano de dependência emocional e dependências químicas, outros tipos de dependência. É um arcano que não tem proteção espiritual, porque é o arcano do diabo. E tem toda o A e o N, ele entra o arcano 15, que é o arcano do diabo, tá? Isso é para vocês entenderem que é um estudo, isso aqui é a cabala. Igual Madonna, ela sempre anda com a fitinha amarela dela, ela acentuou, Madonna harmonizou o nome dela há muitos anos, tá? E tem umas atrizes aqui da grupo também, eu lembro muito da Paula, a Paula Oliveira, ela harmonizou o nome dela também. Tem algumas atrizes, por exemplo, Ana, ele tem um arcano 15, que necessariamente traz câncer, traz problema de dependências e vício. Então, mas você coloca Ana Lúcia, aí quando você sai do Ana e entrar no Lúcia, melhora. Mas ele já vai trazer um casamento difícil para você, para Ana, o nome Ana. Entendeu por quê? Porque ele tem o arcano 15, é o arcano que não traz proteção, mas é o arcano do ego, do poder, é da ambição, do egoísmo. Então ele traz dificuldade para a vida da pessoa. Então, eu já falei do Iris, Isis, Rayane, né? Porque tem um ENE, Júlia, o Júlia tem o arcano 13. Então, o arcano 13, para a infância da criança, a pessoa bota Júlia. Então, a pessoa pode sofrer na infância uma separação dos pais, no JU, vou falar JU, né? Que implica Júlio, Júlia, Juliana, né? Casamento, a infância é um pouco difícil para os pais, para a criança, porque eu sendo de um polo para vocês entenderem, se uma pessoa vibra negativo dentro de casa, aquela vibração ela roda em torno de todos, tá bom? Outro nome, Wesley, Joana, Isis, Eloar, tem que ter acento, Eloar, Isis tem que ter acento, Alana tem que ter acento, Nájila tem que ter acento, Celina tem que ter acento, Eduarda, que às vezes a pessoa bota Maria Eduarda, Eduarda tem que ter acento. Aí a pessoa chama de Duda, Duda significa raiva, raiva, Duda, raiva, raiva, é o que tem dentro do nome. Quando você fala Duda, você está falando raiva, raiva, é uma criança que se torna explosiva, porque é o que vibra, nós vibramos de acordo com o que tem dentro do nosso nome. Entendeu? Por exemplo, tem uma palavra, um nome, que ele é bem negativo, que significa diabo. Ele tem uma tradução para o português que eu não vou falar, porque as pessoas podem ter esse nome e se sentir muito mal, entendeu? Então, para o vídeo ficar, que já está bem grande, ó, Matilda é um nome bom, mas é bom ter acento Cleide. Edith é muito negativo, tem que ter acento. Rosana tem que também acento negativo. Valdir, Valdirene, Vanderlei, Vicente é um nome muito negativo. Guilherme tem que ter acento. Catarina tem que ter acento. Luana tem que ter acento. Luan é um nome que a primeira fase da vida é muito difícil do Luan, mas a pessoa casa cedo, Luan. Núbia tem que ter acento. Jéssica é um nome negativo, tem muito arcano 18, é o arcano das instabilidades emocionais, da traição, da dualidade, das inseguranças também, tem que ter acento. Vanessa tem muito arcano 111, a pessoa botar Vanessa com S só. Leandra também do arcano 15, ou Leandro também do arcano 15, que traz vício, dependência, sexualidade muito forte. Renan também tem muito 55. Alain tem que ter o acento. Jonas, Evandro, ou Evandra, Brendo, ou Brenda também. Maria Eduarda, como eu já citei, Fernanda tem que ter acento. Aline tem o arcano 15, que é bem difícil no início da vida dessas pessoas. Patrícia tem um número de pobreza, então a pessoa tem que colocar acento. Patrícia, toda Patrícia colocar acento no ar, tá? Já fui falando. Então tem muitos nomes que no início da vida, quando os pais colocam, ele vai vivenciar uma dinâmica difícil na vida. De acordo com que você coloca o nome de uma criança, ela pode causar algum desafeto dentro da família. Por exemplo, eu vou falar por um caso mesmo que eu vi. Assim que essa criança nasceu, os pais colocaram determinado nome, eles ficaram pouco tempo juntos. E foram mais de um caso. Por quê? Porque a energia, quando você chama, é igual, eu não estou falando isso, falando mal do nome de ninguém, eu estou falando para as pessoas procurar se harmonizar, equilibrar energeticamente a sua vibração. Então, quando vocês forem escolher um nome de uns filhos, procure saber o significado. Tem nome que é feio, igual Abraão. Hoje, se eu pudesse, quisesse, eu teria um filho e colocaria Abraão ou Salomão, porque é um nome de prosperidade e riqueza. Obama, por exemplo, é um excelente nome. Como eu já citei outro vídeo, Michelle, né? Michelle é um nome maravilhoso. Muito bom. Então, tem nomes que traz para a sua vida o reconhecimento. Quando você
tá vivendo aquele arcano. Aí depois, obviamente, você vai ver o segundo nome, o terceiro nome da sua vida, entendeu? Porque tudo é uma pirâmide, ela vai funilando. Tá bom, gente? Então o vídeo ficou um pouquinho grande, mas gratidão e namastê pra vocês, tá? Beijão.